Olá, meus amigos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, que têm dado likes, que têm enviado nosso vídeo para algum amigo, para algum parente fora do Brasil, ou mesmo no Brasil. Primeiro vídeo do ano, 8 de janeiro. E eu quero contar uma história para vocês, que o título vai ser O Menino da FEBEM. O que é a FEBEM? FEBEM, meus amigos, era uma instituição governamental que foi criada em 1964 pelo governo militar. O que acontecia na FEBEM, que era a Fundação de Amparo ao Menor Infrator, que quando o menor cometia algum crime, ele era mandado para a FEBEM. Mas uma outra coisa aconteceu também na FEBEM. Aconteceu o seguinte: antes de 1964, uma mãe, uma gravidez indesejada, nasceu um menino, a criança era órfã. Também era, antes de 64, era muito deixada em convento na Igreja Católica. Mas a partir de 1964 mudou isso. Em vez de deixar em convento na Igreja Católica para cuidar, esses órfãos eram deixados na FEBEM, Fundação do Menor. Então, ali na FEBEM, de 1964 até 1985, ali eles tinham escola, tinha ensinamento, tinha aulas de religião, e não acontecia assim muitos problemas graves, não, o que levou a FEBEM a acabar em 1990, não tinha. Mas, quando foi em 1985, o governo Sarney entrou, rapidamente eles criaram um Estatuto do Menor. Esse Estatuto do Menor, o menor não podia bater o menor, não podia corrigir o menor, não podia isso o menor. Então, aquilo trouxe um grande problema, não só para a FEBEM, não só para os orfanatos, mas para os pais do Brasil. Porque esse Estatuto do Menor começou a proibir tudo, mas o menor podia ser livre, fazer qualquer coisa. Eles tinham liberdade. Então, o que aconteceu? A FEBEM, ela recebia crianças que não eram infrator, que não era criminoso. E eles recebiam ali um ensinamento médio, ensinamento religioso, até os 18 anos. Quando aquele jovem completava 18 anos, ele saía da FEBEM, mais de 50% de 1964 até 1985, mais de 50% desses jovens que saía, eles iam procurar um emprego. Eles iam para a polícia, eles iam ser pedreiros, eles iam ser carpinteiros, eles procuravam serviço. Até alguns que tinham entrado lá, que tinham cometido crime, eles eram assim, eles eram voltar, eles conseguiam, a FEBEM conseguia voltar esse jovem para a sociedade com trabalho. Então, o que aconteceu? Eu vou contar uma história aqui exatamente sobre um jovem. O Menino da FEBEM é o título desse vídeo. Por quê? Meus amados, durante toda a vida, e acontece isso no mundo inteiro, o que eu vou contar aqui acontece no mundo inteiro. Muitas empregadinhas domésticas que iam trabalhar na casa de pessoas mais ricas, acontecia que algumas delas ficavam grávidas. E quando elas ficavam grávidas, acontecia duas coisas. A empregada era mandada embora, junto com aquela criança, ou era levada para outra cidade, mas aquela gravidez, ela, quando não era interrompida, ela tinha que ser consumada bem distante daquela cidade, daquele local. E isso acontecia no Brasil inteiro. Aconteceu com muitas empregadas domésticas que ficou grávida, alguns de filhos dos patrões, alguns dos próprios patrões, alguns de alguém que era até casado da família. E essa história é exatamente sobre isso. O menino da FEBEM. Um jovem que completou 18 anos na FEBEM, ele saía. Esse é do Rio de Janeiro, tá? Tinha FEBEM em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, mas essa história aconteceu no Rio de Janeiro.
Ele completou 18 anos e eles falavam com ele assim, ó, procura um emprego. Abriu o portão, trancava, procura um emprego. Aí esse jovem foi e perguntou assim, aonde que é o primeiro lugar que eu vou? Aí essa pessoa falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você pode procurar a polícia militar, o corpo de bombeiro, que está pegando muitas pessoas, muitos jovens. E esse jovem exatamente fez isso. Ele saiu e foi direto para o corpo de bombeiro, porque lá tinha lugar para morar, tinha tudo. E ele não tinha lugar, não tinha nada. Então esse jovem foi para lá, fez as provas, passou e se tornou um soldado, o soldado se tornou cabo. E aconteceu que quando ele já era sargento, ele foi socorrer uma mulher, ligaram para a mulher que estava prestes para morrer, o bombeiro buscar ela, que não tinha outra situação, num lugar assim, bem seco, lá no Rio de Janeiro, naquelas favelas. E ele foi buscar uma mulher. Quando ele foi buscar essa mulher, eles tinham lá os laudos, tinha tudo. Dentro do carro, ele começou a ler aquele laudo. E ele percebeu que aquela mulher estava com câncer terminal, mas daqueles que já tinha espalhado pelo corpo. E ela não estava gritando, não estava nada, não era muito normal, não. Aí ele perguntou para ela assim, a senhora não está sentindo muita dor? Não, ela falou assim, estou, muita dor. A senhora quer que eu aplique a dose de morfina? A senhora falou, não, não precisa, só tem certeza? Estou vendo o laudo aqui, o laudo da senhora é terminal. Não, meu filho, não precisa. Realmente eu estou partindo, mas eu estou muito feliz porque eu estou indo morar com Jesus. Morar com Jesus? Estou indo morar com Jesus. E eu te falo para você uma coisa, tá? Você tem pedido algo para Deus. Você tem pedido algo em vários lugares. Mas no dia que você pedir com fé para Deus, Deus vai te dar. Aquele homem achou interessante aquilo e ele ficava sem entender aquele estado daquela mulher. E aconteceu que ela falou com ele assim, se você pode ir no hospital me visitar? Era uma senhora de idade. Ela falou assim, posso, eu vou. E quando ele deixou aquela mulher no hospital, começou o atendimento, os médicos olharam e perguntou assim, essa senhora tem alguns dias de vida? Eu falei, meu filho, pelo estado dela aqui, é muito pouco. Mas mesmo assim que esse sargento resolveu, no outro dia, visitá-la. Quando chegou para visitá-la, tinha outra mulher com câncer, na mesma enfermaria, no hospital de câncer. E ele falou assim, o que a senhora quer dizer comigo? Se eu procurar Deus, Deus pode realizar meu sonho. Você tem pedido algo, há vários tipos de imagens, e você nunca teve uma resposta. Mas se você pedir para Jesus, Jesus vai te dar a resposta. Tem algo que você quer a Deus. Aí ele falou assim, é verdade, eu queria conhecer minha mãe. Eu não conheço minha mãe, eu já estou com quase 45 anos, vou fazer 46, eu não conheço minha mãe. Pois é, pede a Deus. E aquele jovem, aquele sargento, né, nem jovem mais não, falou assim, por que a senhora não está gritando de dor nesse estado que a senhora está? Ontem só não quis morfina, hoje a enfermeira falou comigo que só não aceitou. Eu falei, não posso gritar, meu filho, porque se eu gritar, tá vendo essa senhora do lado aqui? Eu falei de Jesus para ela. Eu falei com ela que Jesus conforta. Se eu gritar de dor, como que ela vai entender a mensagem de Jesus? Eu estou partindo, mas eu estou partindo com Deus. Eu falei com ela para ela partir com Deus também. Ela não acredita em Jesus, não acredita em Deus. Então eu não vou gritar. Então por isso que eu não quero tomar. Entendeu? Deus me dá força. Porque pelo estado da senhora, a senhora para estar gritando muito. O câncer tomou o corpo da senhora. Tomou meu corpo, sim. Mas ele não tomou minha alma, não tomou meu espírito. E aquele homem se converteu. Aquela mulher, incrível que pareça, aquele homem se tornou evangélico, se converteu, e ele resolveu voltar lá na FEBEM. FEBEM que já tinha saído há mais de 20 anos. Tinha 20 anos que tinha saído da FEBEM. Ele chegou lá, procurou a direção, falou assim, eu morei aqui há mais de 20 anos, aqui está o meu documento, meu nome é este, eu preciso saber algo sobre quem me trouxe para aqui. Você poderia me informar? Aquele diretor da FEBEM falou, posso te informar, quem te trouxe isso aí, posso, fica tudo registrado. Olhou lá, seu nome, fulano de tal, você foi deixado aqui
com 5 anos de idade. Quem te deixou aqui foi fulano, fulano, fulano. O endereço é esse aqui. Aquele homem foi lá, bateu na casa, bateu naquela casa, chamou. Falou assim, aqui, meu nome é fulano de tal, eu estive na FEBEM perguntando quem me levou para a FEBEM, eles me informaram que foi fulano de tal. Eu poderia falar com ele? Eu falei, pode. Entrou. E aí, ele falou assim, eu queria conhecer minha mãe. Me informaram na FEBEM, foi o senhor que me deixou lá na FEBEM? Foi sim. Há mais de 20 anos, foi. Você é o fulano de tal? Foi, sou. Pois é. Ó, a sua mãe eu não conheço, mas eu conheço uma mulher, que é minha mãe, que mora em Belo Horizonte, e a minha mãe conhece a sua mãe. Deles, minha mãe é esse aqui. Vai lá e pergunta a ela que ela conhece a sua mãe. Aí que ele não comprou a passagem, foi para Belo Horizonte, chegou lá, foi naquela casa, chamou e falou, só que eu tive com o seu filho lá no Rio de Janeiro, e ele me falou que a senhora conhece minha mãe. A senhora poderia me dar o endereço de minha mãe? Ah, eu falei assim, posso, eu tenho o endereço da sua mãe, só mora numa favela aqui perto. Dei o endereço direitinho. E aquele foi lá procurar a mãe dele. Chegou num bairro, numa favela muito ruim, num lugar muito difícil de acesso, mas ele conseguiu chegar naquele barraco. Quando ele bateu na porta, ele estava emocionado. Perguntou, a senhora é fulano de tal? Ele falou assim, que é uma senhora, uma velha. Ele falou assim, sou eu mesmo. O que você quer? Poderia falar com a senhora? Pode. Entrou. Aí ele falou assim, meu nome é fulano de tal. A senhora, fulano de tal, me deu o endereço da senhora, o nome da senhora, e falou que a senhora é minha mãe. Aí aquela senhora foi, quase desmaiou no sofá. Ela falou assim, é verdade, eu sou sua mãe. A senhora pode me falar? Só, posso te falar o seguinte, eu trabalhava no restaurante daquela senhora, e eu fiquei grávida de você, e depois que você nasceu, eu não tinha condições de tratar de você, eu doei você para um filho dela, e o filho dela te levou para o Rio de Janeiro. E eu nunca mais tive notícia sua, a não ser agora. Quem é meu pai? Isso eu não posso te informar, meu filho. Infelizmente, eu fiz um juramento, um trato com aquela senhora de não poder te falar. A senhora gostaria de morar comigo no Rio de Janeiro? Eu sou casado, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho um barraco nos fundos, a senhora gostaria de morar comigo? E aquela senhora foi. E ele honrou. A Bíblia fala que é para filho honrar mãe e pai. E aquele filho que foi abandonado, ele perdoou a sua mãe de todo o seu coração. A sua mãe nunca quis contar para ele quem é o pai. Mas é a coisa mais simples de saber quem é o pai. Aquele homem que adotou ele e criou ele até os 5 anos, claramente é o irmão do seu pai. E por que depois de 5 anos ele entregou ele para a FEBEM? Porque o pai dele, exatamente, morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Então a família pensou assim, agora não tem mais necessidade de eu criar esse menino, porque o pai já morreu, meu irmão já morreu. Meus amados, quantas crianças que tem hoje no Brasil que apenas era um filho do empregado doméstico, que os patrões, filhos de patrões, geraram aquele filho e expulsaram aquela mãe, expulsaram aquela criança. Isso aconteceu milhares de vezes. A verdade é essa. Agora, essa criança rejeitada pela família, rejeitada em parte pela mãe, jamais foi rejeitada por Deus. Porque esse menino da FEBEM, Deus encaminhou que ele fosse para a FEBEM, Deus encaminhou que eles ficassem na FEBEM até 18 anos, saiu, arrumou um emprego no estado do Rio de Janeiro, no bombeiro, se tornou um sargento do bombeiro, se converteu através de salvar uma mulher, levando uma mulher para o hospital, veio conhecer Cristo e ele perdoou sua mãe, ele não tinha mágoa da sua mãe, nunca conheceu seu pai, não tem culpa de nada da trajetória da sua vida.
A verdade é que tem muitas crianças assim, que foram geradas dessa forma, gerada fora da concepção que Deus quis que acontecesse. Mas uma coisa é certa, vocês acham que Deus rejeita tal criança? Rejeita tal jovem? Nunca! Jesus não rejeita nenhum deles, Jesus ama todos. E o que mais agrada a Deus é que ele perdoou sua mãe, perdoou aquilo tudo, levou sua mãe para morar com ele, tirou sua mãe da favela, colocou ela numa casa melhor. E isso agrada a Deus, o perdão. Ele entendeu que Jesus jamais o rejeitou. Quem rejeitou foi os homens, mãe, parentes o rejeitou. Mas Jesus nunca o rejeitou. Essa história é a história do menino da Febem. Obrigado.